Então vamos lá. A pendência número 1 que eu tinha da aula passada foi como é que a gente resolveria o probleminha das palavras-chave, tá certo? Que os caracteres aqui da língua portuguesa não apareciam. Se vocês observarem aqui, agora está aparecendo bonitinho aqui o C cedilha e o tio ou qualquer outra coisa que vá aparecer. Beleza, como é que a gente resolve isso? Eu conversei com os autores que desenvolveram esse template aqui, e em paralelo meio que eu tive alguns insights, aí juntou uma coisa com a outra, e a resposta toda estava no arquivo main.bib. Logo no início dele, entendeu? Ele está mostrando aqui como é que esses acentos devem ser, ou caracteres especiais devem ser inseridos, seja para a referência, as referências, que também isso aqui serve para vocês colocarem nas palavras-chave. Então, recapitulando, gente, isso daqui é só para a palavra-chave em português, viu? Ao longo do resto do texto já tá corrigido. Então, como é que vocês vão fazer aqui? Lembrando que o resumo e o abstract estão lá no arquivo chamado variáveis. Então, quando você vai lá em variáveis, aí a gente tem que procurar lá onde é que eles colocaram aqui. Então, se vocês perceberem aqui, ó, existem... deixa eu ver se eu consigo aumentar para ficar bem grande aqui. Então, existem, digamos assim, uma maneira padronizada para você colocar o C cedilha, por exemplo, que é essa maneira aqui que eu estou marcando, ó, que é o barra C, aí entre chaves você coloca o Czinho. E para colocar o tio, aí coloca aqui entre chaves o barra, tio e a letrinha A. E aí a palavração aparece, tá certo? Na hora que você compilar. Então a dica para vocês colocarem esses acentos, repetindo, somente nas palavras-chave. Você dá uma olhadinha no início do arquivo main.bib, que aí ele vai te mostrar bem aqui a partir da linha 10 como é que vocês fazem essas inserções, tá certo? É só meio que copiar aqui o que está dentro das chaves, tá certo? É só copiar aqui, coloca lá e aí ele já vai fazer esse tipo de ajuste. Beleza, gente? Então tá. Pendência número 2. Em relação às referências de vocês. Então tá, professor, eu quero já começar a escrever. E aí, como é que eu começo a colocar as minhas próprias referências? Então, lá no início desse curso, mostrei para vocês que vocês têm que gerar um arquivo .bib. Então é o seguinte. Em variáveis, deixa eu localizar aqui. Tá, deixa eu ver se está aqui em variáveis. Não. Está no main teste. Só recapitulando aqui. Também o segredinho está ali. O que eu vou mostrar aqui é como é que os autores fizeram, mas eu não recomendo vocês fazerem isso daqui. O segredo está o seguinte, ó, na hora que vocês colocarem o arquivo de vocês, seja lá o que for .bib, aqui onde tem nesse trecho aqui, ó, arquivos de referência, no arquivo main.test, onde está escrito aqui, ó, main, aí você substitui, sem colocar o .bib, o nome do arquivo de vocês. Então essa seria a solução número 1. Entendeu? Você vem aqui no main.test, localiza aqui arquivo de referência. No lugar desse main aqui, você coloca o nome do arquivo que vocês fizeram o upload para cá. Certo? Então, para recapitular, para fazer o upload, é só clicar aqui, ó, em upload. E aí ele vai pedir para você identificar onde é que está o arquivo que você quer fazer o upload e aí concluir. Certo? Só que eu não sugiro mexer aqui, por quê? Porque aí de repente você começa a mexer nos códigos, aí de repente pode desconfigurar sem querer o arquivo de template. Uma outra maneira que eu sugiro seria você substituir esse arquivo aqui main.bib, tá certo? Pelo arquivo de vocês de referência, só que aí você tem que nomear o arquivo de vocês de referência como main.bib. E aí faz o upload dele. Para evitar perder esse arquivo original,
aí eu sugiro renomeá-lo antes. Você coloca assim main.bib old, tá certo? Para você não perder. Faz o upload do arquivo de vocês e aí ele começa a fazer a referência. Só que tem o seguinte detalhe: quando você fizer isso, o overleaf ele vai começar a apresentar várias mensagens de erro. Por quê? Porque, por exemplo, aqui em considerações iniciais ele está citando aqui o Moore. Se o Moore não tiver no seu arquivo original .bib, ele vai acusar essa mensagem de erro, entendeu? Então, para você evitar que essas mensagens de erro apareçam, aí você teria que localizar nesses arquivos aqui de capítulos, onde essas citações do template estão sendo feitas, e aí você teria que comentar. Então, por exemplo, você vem aqui em introdução, aí logo aqui tem uma citação aqui do Moore, tá? Que aparece bem aqui. Então, antes de você substituir o arquivo .bib, eu recomendo você comentar, tá certo? Não precisa nem deletar, basta comentar que já resolve o problema. E aí, depois que você comentar todas as referências que o template chama, aí você faz a substituição do arquivo .bib de vocês. Aí você começa a trabalhar diretamente com as citações de vocês, com as referências de vocês. Beleza, gente? Em relação a isso, alguma dúvida? Professor, Oi. e se a gente fizer isso e esses erros, deixar só dando erro até a gente fazer a alteração do texto, isso impacta no trabalho ali? Veja, quando você, digamos assim, quando ele acusa uma mensagem de erro, se a referência não estiver lá, ele pode não fazer a compilação correta do arquivo PDF. Ou seja, esse arquivo PDF poderá surgir com algum erro. Entendeu? Por exemplo, de repente, ao invés de aparecer a citação, aparece vários pontinhos de interrogação. Tá certo? Então, assim, pro capítulo 1, entendeu? Você pode, digamos assim, aparecer essas mensagens de erro do capítulo 2 em diante, porque eu não vou olhar. Agora, pro 1 não poderia aparecer essas mensagens de erro. Aí, qual seria uma outra maneira de fazer isso, só que ela vai dar um pouquinho mais de trabalho? Seria você vir aqui no arquivo main.bib original do template. Aí você vai lá no final desse arquivo, lá na última linha, que vai ser a 510. Aí aqui embaixo você comenta aqui, coloca aqui, ó, tipo, minhas referências, tá certo? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui abrir o Mendeley e fazer uma experiência aqui para vocês verem como é que dará certo. No mesmo arquivo aqui, .bib, vem aqui minhas referências. Deixa só o Mendeley abrir aqui que eu vou mostrar qual seria uma outra alternativa. Para evitar esses erros, entendeu? Aí eu vou pegar aqui, sei lá, aqui. Deixa eu ver como é que eu... Deixa eu atualizar aqui. Tá. Digamos que eu venho aqui em TCC. Aí eu vou selecionar aqui. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Não, essa daqui não tem. Deixa eu só excluir essa referência aqui. Digamos que eu vou selecionar esses três aqui, ó, certo? Eu vou criar um arquivo BibTeX só com esses três. Então eu vou exportar aqui, ó. Aí eu vou colocar, deixa eu ver aqui só para salvar como My Collection mesmo. Beleza. Aí eu vou recuperar esse arquivo que eu acabei de salvar. Eu salvei como My Collection. Eu vou abrir aqui no bloco de notas. No caso de vocês do Windows seria um bloco de notas. Aí o que é que eu farei agora? Eu vou selecionar todas essas referências aqui, ó. Eu vou copiar. Venho pra cá e aí eu vou colar como texto sem formatação. Aí as referências estão aqui, ó. Então na hora que eu for compilar novamente, vem aqui em introdução, digamos que eu quero citar aqui o grupo da 2013. Aí eu venho aqui na introdução, aí aqui eu vou colocar aqui o /cite Gupta 2013.
Então, na hora que eu recompilar aqui, ele, se por um acaso você esquecer de comentar alguma referência do template, ele não vai acusar o erro, mas aí ele vai também, ao mesmo tempo, puxar as referências que você acabou de salvar. Certo? Então, essa seria uma outra maneira nesse primeiro momento. Você pegar todas as suas referências e jogar dentro do arquivo .bib original do template. Veja que aqui ele já está aqui aparecendo aqui o Gupta, o Mas do Mar. Se eu clicar aqui, ó, já vai aqui aparecer no formato aqui da ABNT. Entendeu? Sem você se preocupar com formatação, seja lá o que for. Beleza? Não sei se eu consegui resolver. Era essa a tua dúvida, Paula? Não sei se eu consegui resolver. A minha dúvida era só se manter o erro ia dar algum problema. Mas como o professor falou que na hora de recompilar ele pode apresentar algum erro, né? Compilar alguma coisa errada. Quando fica aqui esse erro laranja, tá certo? Que eu estou apontando aqui, você pode até ignorar. Mas se de repente ele começa a aparecer alguns erros vermelhos, em vermelho, aí você tem que consertar. Tá, ok. Porque aí senão pode aparecer algum problema no teu documento final. Tá bom. Bom, mais alguma dúvida, gente, dessas pendências que tinha da aula passada? Então tá, vamos lá então. O que é que eu estou querendo mostrar para a aula de hoje? Primeiro, vou começar pelos comentários, certo? Eu vou mostrar agora várias maneiras de vocês lidarem com os comentários para vocês receberem como feedback dos orientadores de vocês, certo? Eu vou começar pelo comentário que inclusive o próprio... Deixa eu voltar aqui para o PPTC. Não sei se vocês deram uma olhadinha lá, mas eu incluí também lá na parte do LaTeX. Tem um vídeo aqui que é justamente esse aqui, o modelo para formatação de trabalhos acadêmicos LaTeX, que é o vídeo que o professor Luiz lá, se não me engano, Campo Mourão, ele que é um dos criadores desse template. E essa pergunta, curiosamente, foi feita lá durante a apresentação dele, tá? Como é que eu insiro comentários? E a própria recomendação dele foi a seguinte, vocês depois podem dar uma checada lá. Você gera o arquivo em PDF, então vem aqui, clique em Download PDF. Certo? Vou salvar aqui. Aí você salvou o arquivo em PDF. Aí eu venho aqui, modelo TCC, piriri parará. Aí vai abrir aqui no visualizador de PDF. E aí qual é a recomendação que é feita? Aqui eu estou fazendo no Linux, mas como vocês estão fazendo no Windows, então vocês vão estar provavelmente utilizando o Acrobat Reader. E no Acrobat Reader, ele permite você fazer destaques no texto. O que seria esse destaque no texto? Você vem aqui e sublinha o que é que você quer fazer. Aí vai ficar aqui esse destaque. Se você der um clique duplo aqui, ele vai abrir uma janelinha para você colocar o comentário que você quiser. Aí você escreve lá, aqui, ó. Eu acho que esse parágrafo não está claro. E aí vai. Entendeu? Então, e aí você pode colocar várias marcações que você quiser, aqui com texto destacado. Inclusive você pode mudar a cor que você quiser aqui. E aí você combina com o orientador do tipo, se for amarelo é erro de grafia, se for, sei lá, roxo é erro de conceito, se for vermelho é porque eu não faço a menor ideia do que você escreveu. Você combina lá um código de cores com o orientador de vocês para você entender melhor que tipo de correção você tem que fazer ali, tá certo? Essa seria a solução número 1. Qual é a desvantagem disso? É que você vai ter que começar a ficar criando várias séries de arquivos, tá certo? Ou seja, você vai ter que ficar versão 1, versão 2, versão 3, versão 4 e aí vai. Então essa seria a maneira mais direta para vocês receberem os comentários dos orientadores de vocês. Entendeu? Envia o PDF,
Ele faz a marcação no PDF e aí ele escreve o que ele quiser aqui, dando um clique duplo na marcação que ele fez. Certo? Solução número 2. Digamos que você não queira fazer isso. Então a solução número 2 é a seguinte. É essa daqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão combinar com os orientadores de vocês que toda vez que ele quiser fazer um comentário, ele vai escrever esse comando aqui, ó, /testcolor red, porque normalmente em vermelho chama mais atenção. E aqui, ó, a partir daqui, ele escreve o que ele quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, não entendi esse parágrafo. E aí na hora que você compilar, entendeu? No próprio documento já vai aparecer em destaque em vermelho o que é que você tem que fazer. E agora eu tenho que só esperar aqui o Overleaf me ajudar aqui, mas aí você vai ver que vai começar a aparecer textos em vermelho. Tá certo? E aí, claro, depois que você resolver o problema, o que é que você faz? Você vai aqui no comentário do orientador, eu sugiro nem apagar, por quê? Porque aí você começa a manter um registro, digamos assim, de feedback que você recebeu do orientador de vocês. Então, se você atendeu esse problema, basta você comentar novamente o comentário do orientador e ele vai desaparecer do texto final. Certo? E aí, combina com o orientador para ele colocar, para ele ou para ela colocarem próximo do local onde deve ser corrigido. Certo? Então, corrigiu, só comentar novamente. Se você não quiser colocar aqui no Testcolor, uma outra solução que eu descobri no próprio template é você utilizar esse outro comando aqui chamado de caixa. Entendeu? E aí aqui, nessa primeira parte, você coloca aqui do tipo o nome do orientador, o orientador vai fazer isso aqui para o Dinardo. E aqui, na segunda parte, coloca-se o que se quer que o aluno faça a correção, do tipo, eu acho que você deveria selecionar referências mais atuais. Na hora que você recompilar aqui, aí se você não quiser utilizar o modo de texto só destacando a cor, aí vai aparecer aqui bem grandão para você saber o que é que você tem que fazer em relação a esse parágrafo aqui, ó. Comentários a seguir, eu acho que você deveria selecionar referências mais atuais. Então fica bem mais em destaque sobre o que você deve fazer. Depois que você atender, basta você comentar novamente e ao recompilar vocês verão que ele vai desaparecer do texto original. Sugestão é que não se apague os comentários, porque aí fica registrado no próprio documento todos os comentários que foram feitos ao longo do processo de orientação. Certo? Fica um registro. Ou seja, você preserva aqui no arquivo original, mas veja que na hora que você comenta ele não aparece na dissertação final. Certo? E tudo aqui no Overleaf sem você precisar, digamos assim, ficar fazendo vários gerenciamentos de arquivos. Tem também a situação que, se eu não me engano, eu não lembro quem foi o colega, mas teve um colega que falou, acho que foi o Cleverson, que você também tem a opção de comentários aqui do review, certo? Na hora que você clica aqui, ele te permite fazer esses comentários, só que qual é o detalhe? Para você usar o review aqui, você tem que ter a versão paga do Overleaf, e aí fica tudo registrado aqui, tá certo? Mas aí digamos, professor, eu não gostei nem de uma nem de outra, eu quero fazer os comentários com os balãozinhos lá. E aí, o que é que eu faço? Bom, tem como fazer. Você inserir os comentários com os balãozinhos, só que vocês vão ver que vocês vão ter que ser bastante parcimoniosos com o uso desses balões, porque no Overleaf os balões vão aparecer num local tipo extra margem. Ele não vai aparecer tal como no documento aqui PDF original. Aqui no PDF o balãozinho ele aparece em cima do texto. Deixa eu ver se quando é que foi que eu salvei aqui, lá no início. Vou voltar aqui.
por exemplo, na hora que você faz um comentário aqui, ó, e você pede para fazer o destaque, o balão, ele aparece aqui para você ficar flutuando aqui em cima do PDF, entendeu? Quando você faz direto lá no Overleaf, você não vai ter essa opção de ter o balão flutuando em cima do texto onde você quiser, não. Ele sempre vai ficar aqui, ó, bem pequenininho, tá certo? Ele vai ficar aqui, aqui bem espremidinho nessa margem aqui. Entendeu? Então, assim, cuidado com o tamanho dos comentários que vocês forem colocar usando esses balões diretamente no Overleaf. Então, como é que a gente faz aqui? Primeiro passo, a gente vai ter que ir no arquivo configurações, porque originalmente ele não aparece lá. E aí vocês vão ter que inserir essa linha de comando que eu vou te comentar agora, que é o use package color in list of to do, certo? To do notes. Então eu vou pegar justamente essa linha de comando está aqui, vou copiar, vou jogar aqui justamente aqui no bate-papo para vocês copiarem e salvarem nos arquivos de vocês, certo? Vocês vão colocar onde? No arquivo configurações aqui na linha 21, certo? E deixa ele assim sem ser comentado. Por quê? Porque para você fazer o uso de comentários diretamente aqui no Overleaf, você vai precisar utilizar essa biblioteca aqui chamada To Do Notes, certo? E aqui ele está dizendo que essa biblioteca deve utilizar um esquema de cores. Feito isso, aí você começa a utilizar ao longo do texto. Eu vou mostrar aqui algumas maneiras que você pode empregar, certo? A mais simples, deixa eu diminuir um pouco aqui. A mais simples é essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Tem um parágrafo aqui, você vai utilizar o comando /to do e entre chaves você coloca o comentário que você quiser, certo? Na hora que ele recompilar aqui, vocês vão ver como é que o balão vai aparecer. Aí ele vai aparecer aqui, ó, como eu falei, ó, aqui ele vai fazer a ligação, deixa eu aumentar aqui, ele vai fazer essa ligação aqui, ó, quando na palavra que vai aparecer depois que você colocar o comando, entendeu? Aí aqui no balãozinho vai aparecer o comentário que você quiser. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um outro tipo de comentário. Não entendi essa passagem do texto. Você vai recompilar aqui, e aí é onde eu falei que vocês têm que tomar cuidado caso vocês forem utilizar esse tipo de abordagem para comentário. Por quê? Porque ele vai tentar pegar esse texto e espremer aqui entre a margem e no que o balãozinho permitir, ó. Aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Não entendi essa passagem do texto. Tanto é que ele vai acusar aqui um alerta de que eu estou, digamos aqui, abusando das margens. Entendeu? Então, mas é uma maneira de vocês fazerem isso aqui, certo? Uma outra maneira, eu vou comentar isso daqui para não ficar tão poluído, é quando você quer fazer, digamos assim, uma alteração de cores. Então, como é que vai funcionar isso daqui, ó? Você começa aqui com o comando /to do, aí entre colchetes, você coloca aqui o comando color igual, aí a cor que você quer, sendo que a cor tem que ser em inglês. E aqui quando você bota aqui o pontinho de exclamação e um número depois, você vai dizer qual é a intensidade dessa cor. E aí depois aqui na chave você coloca o comentário que você quiser. Então vou recompilar aqui só para vocês darem uma olhada como é que seria isso daí. Então veja que aqui ele, como eu coloquei aqui o 10, veja que o azul ficou bem clarinho aqui. E aqui está o comentário. Se eu colocasse aqui, sei lá, 70, aí vocês vão observar que a cor vai ficar mais escura.
E aí, ó, tá aqui, é uma possibilidade de você mudar a cor, porque aí você escolhe, você quer colocar laranja, roxo, rosa, azul, cinza, vai conforme o gosto do freguês, certo? E como dito, ó, a linha, ela vai iniciar a partir da palavra, da primeira palavra que aparecer depois do comando, tá certo? E aí aqui vai estar o comentário. Digamos que você não queira fazer desse jeito, então vamos ver uma outra maneira. Esse NoList aqui, o que é que ele significa? É que quando você está utilizando esse comando, o to-do, existe um outro comando que meio que ele cria uma espécie de sumário de todos os comentários que você fez no texto. E para fazer esse comentário, esse sumário aparecer, você vai utilizar esse comando aqui, ó, /list of to-dos. Esse comando aqui, ó. E aí vou descomentar aqui os dois primeiros só para vocês terem uma ideia de como é que isso vai ficar. E aí, ó, na hora que ele recompilar, aí claro, o que é que vai acontecer aqui, ó? Ele vai aparecer aqui todos os comentários que eu fiz, ó. E aqui em cima, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, vai aparecer aqui o sumário de todos os comentários. Ou seja, esse comentário laranja aqui, ele já está dizendo aqui que está na página 21. Esse comentário azul aqui, ele está dizendo que está também na página 21. Se você clicar nele aqui, ó, ele te leva direto para o comentário, tá certo? Clicar aqui no de cima, ele te leva aqui para o comentário, certo? Então isso é uma outra maneira que de repente o orientador fez vários comentários para vocês. Então ele vai criando aqui os comentários, depois habilita uma lista aqui para você ficar sabendo onde é que eles estão, certo? É mais uma facilidade disso daí. Na versão em PDF também é possível você localizar onde estão todos os comentários, tá certo? Quando você faz o comentário direto no PDF, ele também vai criando uma espécie de lista onde esses comentários estão. Então, vou comentar aqui para sair mostrando outras opções para vocês. Deixar esse aqui. Deixa eu voltar aqui, porque o outro vai depender disso aí. Quando você coloca aqui no list, é quando você tem aqui uma lista de comentários, aí você não vai querer que esse daqui apareça nessa listagem. Então eu vou recompilar aqui. E aí vocês verão que vão aparecer 3 comentários, mas lá no sumário de comentários só vão aparecer 2. E aí você tem que colocar aqui antes, entre colchetes, a palavrinha no list. Então veja aqui, ó, vocês têm 3 comentários, ó, 1, 2, 3, mas aqui só está aparecendo 2. Para fazer esse outro comentário aparecer, você tem que retirar aqui o do no list. Aí ele vai aparecer aqui. Continuando, deixa eu agora só comentar para evitar que fique bastante poluída a visão. Vou aumentar aqui também. Professor, tem alguma maneira de eu colocar um texto menor para que ele melhor se adapte, ao invés de ele ficar assim, bem estranho? Tem. Nesse próximo exemplo aqui, quando você for trabalhar, você coloca aqui o comando /todo, entre colchetes, aqui o size igual a /small. E aí só uma curiosidade, se vocês clicarem aqui no manual que eu deixei para vocês aqui na bibliografia básica, entendeu? O qual eu fortemente recomendo que vocês façam a leitura desse material. Deixa eu ver aqui. Quando você clica aqui, especificamente aqui no Font Selection, ou seja, no capítulo 2, ele nessa primeira tabela aqui, ó, a 2.1, ela já vai mostrando aqui na linha 4 as formas de vocês alterarem o tamanho da fonte no teu template do Overleaf, o qual eu só recomendo vocês fazerem isso se for extremamente necessário, para evitar o que? Desconfigurações desnecessárias.
E aqui está aqui o barra small, tá certo? Você pode colocar como footnote size, script size, o tiny, que seria o menor de todos, ou colocar o huge, que seria o huge com o H maiúsculo, que seria o maior de todos, tá certo? Aí aqui está a forma como vocês podem utilizar. Então, voltando aqui, então size small, e aqui dentro do colchetes eu posso colocar mais de um comando. Então veja que eu estou colocando aqui um comando para diminuir o tamanho da fonte, e aqui mudando a cor para verde. Então na hora que eu recompilar aqui, só esperar mais um pouquinho. Aí voltando para a página anterior, veja que, digamos assim, ele diminuiu o tamanho da fonte. Ao diminuir o tamanho da fonte, ela coube dentro desse espaçamento de margem aqui, e aí, digamos assim, ficou menos estranho, certo? Você pode utilizar aqui o tiny, que seria o menor de todos. Eu vou utilizar aqui só para vocês verem como é que vai ficar. E aí, usando o Tiny, perceba que ficou bem pequenininho, certo? E aí, claro, dica, vai utilizando conforme você achar. Talvez o Tiny for demais, aí você coloca aqui o Script Size, certo? Vou colocar ali só para fazer mais um teste aqui. E aí, já vai compilar uma última vez, e aí ele vai aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Se você não quiser trabalhar nessa lógica, você tem como colocar diretamente no texto. Como é que a gente faz isso? Vou deixar esse aqui e eu vou habilitar aqui o de baixo, que aí você vai utilizar o seguinte comando aqui, ó, barra to do. Só que aí logo no início você diz que você quer no formato inline, certo? E aqui as cores que você quer trabalhar. Na hora que você fizer isso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar nesse próximo parágrafo. E aí veja, ó, que aí ele criou aqui o parágrafo. E aí o inline aqui, que é justamente, deixa eu aumentar aqui para vocês terem uma melhor visualização. E aí vai aparecer essa caixa bem no meio do texto aqui, ó, logo depois dessa palavra aqui. E aqui dentro vai ter o comentário do orientador, certo? Se você não quiser trabalhar com esses balãozinhos, aí claro, isso vai aparecer aonde? O comando, ou seja, esse teu comentário aqui, imediatamente após a palavra que precede o comando. Aí todo o comentário vai estar aqui, certo? Então essa é uma outra maneira de você trabalhar com comentários aqui direto. Claro, depois de resolver, o que é que você faz? Você comenta e aí ele desaparece. Por fim, uma última maneira, se você quiser fazer de maneira mais bonita, tem esse to do aqui, que é o Fancy Line. Eu vou rodar aqui para mostrar para vocês o que é que ele vai fazer. Entendeu? Então vou aumentar aqui o PDF, ó. Ele coloca o balãozinho aqui, ele puxa aqui uma linha mais estilizada aqui, ó. E aí ele mostra aonde esse comentário pertence, tá certo? Ele está dizendo aqui, ó, que esse comentário aqui pertence, para você entender esse trecho de parágrafo aqui, certo? Bom, então essas foram algumas sugestões de comentários que eu estou mostrando aqui para vocês. E caso vocês queiram saber mais, aqui no Moodle, eu coloquei aqui um arquivinho chamado Manual para inserir comentários no LaTeX. Se você clicar aqui, ele vai te levar direto para o manual da biblioteca To Do Notes, tá certo?
Inclusive estamos pegando aqui a versão mais atual desse manual. E aí, gente, dá uma lida aqui e aí você escolhe a forma que você quer fazer, certo? Aqui ele vai dando vários exemplos de como é que vocês podem fazer a inserção, alteração, mudança do comentário do jeito que você quiser. Então peguei alguns exemplos desses aqui. E aí, bom, agora vocês escolhem a melhor maneira que vocês queiram fazer, trabalhando na lógica do LaTeX / Overleaf. Dúvida, gente, até agora? Bom, se não tem dúvida, vamos... Professor, onde que está esse arquivo Tudo no Moodle. Tá, beleza. Então vamos lá. Então deixa eu só comentar aqui para não ficar bagunçando o texto. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, gente, eu deixei referências no Moodle. Tá. Bom, deixa eu só recompilar para tirar aqui. Próximo passo que eu vou falar aqui para vocês. Inserção de imagens. Por que isso é importante para a nossa lógica? Por causa daquele velho ditado popular, né? Que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E às vezes, gente, é muito importante vocês mostrarem uma imagem que elucide algum conceito que você queira trazer no texto, certo? Evitem fazer dissertações de vocês 100% textual, tá certo? Por quê? Porque nem todo mundo que vai ler a tua dissertação vai ter o mesmo nível de entendimento, vai ter a mesma percepção que você teve. E se de repente o texto começar a ficar chato, as pessoas não vão mais prestar atenção no teu texto. Entendeu? Então, claro, você não vai abusar de colocar figuras, porque senão a tua dissertação vai virar uma história em quadrinhos. Mas também tem uma dissertação que é 100% textual, ela não vai atrair muito a atenção do leitor. Entendeu? Às vezes o leitor ele quer olhar para uma figura porque às vezes ele quer ter um entendimento rápido daquilo que você está tratando. Principalmente na nossa área, pessoal, que é a área da administração. Lembrando que vocês vão ter que entregar esse documento para algum gestor. O gestor ele vai querer entender o que foi que você fez olhando para figuras. Entendeu? Depois é que ele vai se preocupar em fazer a leitura mais aprofundada do teu texto. Então, como é que a gente insere figuras no Overleaf / LaTeX? Então, aqui, estou vendo aqui na figura 1. Então, vamos aqui para o texto para ver onde é que está essa figura 1. Certo? E isso, gente, é meio que eu vou mostrar aqui para vocês. É um padrão que vocês deverão seguir. Tá certo? Então, como é que eu localizo esse padrão? Você coloca aqui no PDF, né? E aí clica aqui nessa setinha, que aí ele vai localizar onde essa figura aparece aqui no texto. E aí o padrão, pessoal, é esse formato aqui. Ó. Esse é o formato que vocês colocarem as figuras no documento de vocês. Então, o que é que esse formato aqui está dizendo? Primeiro, toda figura, gente, ele começa com um begin figure e acaba com um end figure. Ou seja, um barra begin figure, um barra end figure. Certo? Sempre começa aí. E a tua figura ele tem que estar dentro desse ambiente aqui, tá certo? Não coloque o comando da figura fora do ambiente, porque senão vai dar errado. 2. O que é que significa essa parte que eu estou sublinhando aqui para vocês, que fica entre colchetes? É você dizendo onde você quer que a figura fique na página. Então, esse H é de here, ou seja, você quer que a figura fique exatamente aqui, tá certo? Se ele perceber que a figura não vai ficar legal aqui, ele vai tentar uma segunda opção. Qual seria a segunda opção? Ele vai jogar a figura para o início da página. Aí a figura vai aparecer aqui no início da página. Depois eu vou dar uma mudança aqui para vocês verem como é que vai ficar. Mas se não der certo no início da página, ele vai, que seria o top aqui, ele vai tentar jogar a figura para o final da página, que seria o bottom, certo? Então, aqui eu vou mudar para top, que seria o Dzinho, e aí nós vamos ver como é que ele vai fazer essa alteração de figura. Então, estou recompilando aqui.
E aí, como eu mostrei para vocês, veja, olha, que textualmente a figura tá depois desse parágrafo aqui, ó, a figura também deve ter estado no texto, tá certo? Só que ele jogou a figura aqui para frente, tá certo? Ou seja, esse parágrafo está aqui, ó, esse parágrafo aqui que eu estou sublinhando, tá certo? Ele, na sua escrita, veio antes da figura. Mas como você disse para o overleaf, a figura tem que ir para o topo da página, ele pegou a figura e jogou para o topo da página. Tá? Se no lugar aqui você coloca o B de bottom, ele vai jogar a figura lá para o final da página. Tá mostrando aqui agora, ó, como eu forcei isso, ele jogou a figura pro finalzinho da página. Então uma boa prática, gente, para quando vocês forem fazer figura, é sempre você deixar aqui, essa sequência, que seria o HTB. Então primeiro ele vai manter a figura aonde você quer que a figura fique. Se não der certo, ele vai jogar a figura para cima, se não der certo, ele vai jogar a figura para baixo na página, tá certo? Então, para mim, isso é uma vantagem incrível, porque você não tem que ficar se preocupando com o posicionamento de figura em relação ao texto. Isso daí o overleaf vai fazer para você. Entendeu? No Word, na hora que você insere uma figura, se de repente você coloca um texto adicional a mais, ele vai empurrar a figura para baixo. E cada texto que você colocar antes da figura, ele vai ficar empurrando a figura para baixo. Aqui, ele vai ficar ajustando a figura conforme o comando que você deu aqui, e conforme a formatação do texto na página, certo? Segunda coisa, como é que eu coloco o título da figura, que seria esse daqui, ó, figura 1, exemplo de figura criada a partir de um arquivo. Você coloca aqui esse comando, vai aparecer esse comando chamado aqui /caption. E aqui dentro do /caption você coloca o título que você quiser. Perceba que você não começa com figura 1. Isso daí é o que? Isso daí é gerenciado automaticamente pelo LaTeX. Em função do que? Em função do rótulo. Certo? Que eu vou chegar lá. Então aqui, por exemplo, vou mudar o caption aqui e vou colocar aqui meu nome. Então na hora que eu recompilar aqui o caption, você vai ver lá que vai aparecer figura 1, tracinho, Abdinardo Oliveira. Certo? E aqui ele já alterou. Como é que eu faço a lógica da numeração automática? Primeiro, a numeração automática ela é feita conforme as figuras vão aparecendo no texto. E essa numeração é em função do rótulo. Por exemplo, aqui no /label eu posso colocar o que eu quiser, por exemplo. Vou colocar aqui /fig, vou colocar aqui oba. Veja que não tem eu posso até tirar esse fig 2 pontos aqui, só colocar oba. Entendeu? E aqui no /ref, que eu estou pedindo para chamar essa figura, eu vou colocar agora aqui, ó, ref, oba. Certo? Você verá que ele vai continuar aqui em figura 1, aqui vai continuar figura 1. E vocês vão perceber que quem vai fazer sempre essa numeração é o overleaf. Você não precisa colocar numeração nenhuma aí. E isso eu acho também uma outra vantagem, por quê? Porque você elimina esse controle que você faria, por exemplo, no Word. Tá? Qual é a figura 1, qual é a figura 2, qual é a figura 3? Ó. Veja que continua. E na hora que eu clico aqui no número 1, ó, ele faz o chamamento para a figura. Certo? Ou seja, fica um hiperlink aqui para chamamento da figura. Certo? Aqui ele apareceu uns pontinhos de interrogação, tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque eu esqueci de corrigir aqui em cima. Que aí você pode utilizar ou o alto ref ou o ref, eles vão fazer a mesma coisa. Ou seja, só colocar aqui em cima, ó, oba, e recompilar, vocês vão ver aqui que esses pontinhos de interrogação vão desaparecer.
Veja que aqui agora tem aqui figura 1, figura 1. Certo? Apareceu aqui, ó. Certo? O auto-ref pro ref, em tese, ele faz a mesma coisa. Qual é a diferença básica deles? É que quando você usa o barra auto-ref, ele inclui a palavra figura. Você veja que aqui fica todo figura. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Veja aqui, ó, que quando eu coloco aqui, ele selecionou figura 1. Se eu vier para cá, o figura aqui não aparece seleção, é só o número 1. Certo? Então aí de novo, é só um detalhe, mas todos os dois fazem em essência a mesma coisa. A diferença é que o auto-ref ele coloca a palavra figura a mais, certo? O que é mais aqui? Agora vem o mais importante, que é como é que eu coloco a figura. Primeiro, todas as figuras que vocês deverão utilizar nesse template tem que estar aqui nessa pastinha chamada figuras, certo? E aí, se vocês observarem aqui, ó, só ajustar aqui, veja que aqui tem aqui o CS2 e aqui está a CS2, ó, CS2.png. E aí vocês podem me perguntar, professor, ora aparece CS2, figura 1.eps, o que é isso? É que o Overleaf, gente, ele trabalha com dois tipos de imagens. O que eles chamam de imagens vetoriais e imagens do tipo bitmap. Imagem do tipo bitmap, gente, é quando a alta resolução da imagem é feita a partir de pixels, entendeu? Que seria a menor unidade de imagem que um computador entende. Qual é a facilidade, qual é a vantagem de você utilizar bitmap? É que se eu clicar aqui, ó, cs2.png, ele vai mostrar a figura, entendeu? Só que figuras do tipo bitmap, se você der um zoom muito alto, se a qualidade da figura não estiver boa, você vai ver que a figura vai distorcer, entendeu? Vamos ver se é o caso aqui do nosso exemplo. Vou aumentar aqui, ó. Tá vendo essa figura aqui, que ela é do tipo PNG, e aqui eu vou começar a aumentar o zoom em cima dela, o máximo que eu conseguir aqui, ó. Começar aumentando o zoom aqui, ó. Esse é o máximo que dá, mas aqui, ó. Opa, ele está aumentando mais ainda. Pronto. Esse é o problema do bitmap. Que quando você começa a dar um zoom demais, a imagem começa a distorcer. Entendeu? Ela começa a ficar aparecendo os pixels. E assim, para você aumentar a qualidade da imagem, você teria que aumentar o que? A quantidade de pixels. Tá vendo aqui, ó? E aí, qual é o problema de você aumentar a quantidade de pixels? É que o tamanho do arquivo vai crescer. O teu arquivo de imagem vai ficar maior. Entendeu? Aí, o Overleaf, ele trabalha com uma segunda formatação de arquivo para a imagem, que é o que ele chama de arquivo vetorial. Voltando lá em figuras, os arquivos vetoriais, eles trabalham aqui nesse formato .eps. Certo? Só que se você clicar aqui, ele não vai aparecer aqui. Para você enxergar uma figura .eps, você tem que fazer o chamamento aqui e fazer a compilação dela. Então, como é que a gente faria aqui nesse exemplo? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, primeiro passo, antes de eu mudar aqui, você tem que carregar suas figuras aqui para a pastinha. Então, você abre aqui a pasta de figuras, certo? Clicou aqui na pastinha, ó, 3 botõezinhos, você pede para upload. E aí você vai fazer o upload do arquivo que você quer de figura. Feito o upload, digamos que veio essa figura aqui, .eps, que ela é uma figura vetorial. Qual é a vantagem da figura vetorial? É que você pode aumentar o zoom em cima da figura e ela não vai distorcer. Entendeu? Ela vai procurar manter o mesmo nível de qualidade com zoom alto ou zoom baixo. E aí, como é que eu chamo essa figura aqui? É só renomear aqui, ó, dentro do barra include graphics. Esse primeiro passo aqui é para você fazer o ajuste do tamanho da figura.
E aqui dentro das chaves você faz o chamamento do nome da figura sem a extensão, ou seja, eu vou chamar aqui, ó, figura 1. Eu coloquei um aqui, ó. Então tá aqui, ó, figura 1. Figura 1 aqui do tipo vetorial, que esse ponto EPS. Na hora que eu recompilar aqui, ele vai mostrar aqui qual é a figura 1. Aí ele trouxe aqui a figura 1. Se essa figura tiver de boa qualidade, vamos fazer aqui o teste que eu tinha falado anteriormente. Você pode fazer o zoom dela. Teoricamente ela não é para distorcer se ela tiver de boa qualidade. Aí veja aqui, ó, que eu estou aumentando aqui o zoom dela. Certo? Essa daqui ele não conseguiu transformar em boa resolução. Tá certo? Porque vê que ela continua ainda distorcida. Só que o tamanho do arquivo ele vai ser menor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um exemplo de uma figura que ficou bem legal sendo EPS. Um exemplo aqui de um artigo meu. Inclusive eu tive até uma preocupação com isso, porque ela ficou bem pequenininha em relação ao texto. Deixa eu ver aqui. Deixa ele só recompilar aqui que eu vou mostrar um exemplo. Veja que aqui eu só estou usando figura EPS, é tudo figura vetorial. Entendeu? Vamos ver como é que ela vai aparecer aqui. Só mais um instante. Pronto. Nesse artigo que eu escrevi aqui, ele tem as figuras. Vou aumentar aqui. E aí eu salvei no formato EPS. Veja que aqui ela em relação ao texto ela é bem pequenininha. Só que na hora que eu começar a fazer o zoom dela, veja que a resolução dela começa a... Aqui eu vou aumentar aqui o zoom bem dela. Aqui, ó, veja que eu estou aumentando aqui o zoom dela bem absurdamente. Ó, bem absurdamente. E veja que você não está vendo bitmap. Entendeu? Você não consegue enxergar, você enxerga o número tal como ele é. Ó. Você não tem o detalhe do bitmap. Então essa seria uma figura no formato vetorial com alta resolução. Que eu consegui transformar do formato bitmap para cá. Qual é a vantagem? Você pode aqui, ó, mandar ver no zoom. E veja que não distorce. Tá certo? Além do tamanho do arquivo ficar bem pequenininho. Tá certo? E aí, ou seja, o teu documento final ele fica menor. Certo? Por que que isso é importante? Porque de repente você vai querer mandar para algum congresso, alguma revista, e esses locais eles têm limitadores do tamanho do arquivo. Você não pode mandar um arquivo muito grande, senão você não faz nenhum upload. Certo? Então tá aqui, ó, veja que tem aqui o zoom e não há distorção da imagem. Olha que eu fiz um zoom bem exagerado. Entendeu? Então é esse o cuidado. Por quê? Porque às vezes no PDF a imagem é muito complexa e aí ela fica menor do que em relação ao texto. Às vezes o camarada vai querer dar um zoom aqui para poder enxergar melhor a imagem. E no formato EPS, quando ele é bem feito, ele evita que a imagem fique distorcida. Certo? Aí vocês podem me perguntar, professor, beleza, e aí, como é que eu transformo de bitmap para EPS? Bom, eu vou mostrar uma versão online que é nesse site aqui, que é esse daqui, ó, que é o Cloud Convert.
Claro, você precisa fazer um login e tal. Esse site, até 25 conversões por dia, ele é gratuito. E o bom é que ele converte de meio de qualquer coisa que você quiser aqui. Entendeu? Ó, todas essas opções, ele converte também para o que você quiser aqui. Entendeu? Então é só fazer o upload do arquivo, ele faz essa conversão, beleza. Essa seria a versão online. Vou jogar lá nos comentários para vocês depois resgatarem aí. Essa seria uma maneira de você salvar de PNG para EPS. Só que às vezes ele fica muito grande, às vezes essa conversão não fica tão legal. Aí tem uma segunda opção que eu recomendo, que seria você usar esse programinha aqui chamado GIMP, certo? Tem a versão dele para o Windows, entendeu? Aí você teria que baixar e instalar no seu computador. Eu só vou mostrar aqui de maneira bem rápida, que aqui está o GIMP. E aí você, o que é que você faz? Você coloca aqui teu arquivo de bitmap e aí você exporta ele como EPS. Isso é um programa gratuito também, entendeu? Quem usa Linux, esse programa meio que já vem instalado, já vem pré-instalado. Ele seria, gente, uma tentativa de gratuidade em face ao CorelDRAW, já que o CorelDRAW ele é pago e não é tão baratinho assim. Então a maneira de você ter uma espécie de CorelDRAW gratuito no teu computador é usando o GIMP. Tem para Linux, tem para Windows também. Certo? Vou colocar aqui só o nome do programa para depois vocês procurarem e caso seja de interesse, caso vocês não queiram utilizar a versão aqui online. Beleza? Então veio aqui a figura 1. Outra coisa que vocês vão observar é, depois você coloca a figura, é dizer qual é a fonte. E veja que logo abaixo aqui, deixa eu voltar aqui para a figura original, que é o CS2. Logo abaixo da figura, você vai colocar aqui o campo fonte. Tá certo? E aí, esse template ele tem duas coisas bastante interessantes. Na hora que você coloca aqui o fonte, você vai colocar do jeito que você, digamos assim, de onde você tirou aquela figura. E aí você sabe que tem as figuras que vêm das suas referências, como também tem as figuras que você mesmo cria. Tá certo? Então vamos lá, deixa ele só compilar aqui. Professor, Oi. eu acho que tá GS2 ali. Perdão, é CS2, acho que ele vai dar um erro aqui, ó. Veja só, deu erro por quê? Porque não encontrou a figura, ó. Deixa eu colocar aqui, bem lembrado a observação. Até bom, colocou, deu uma mensagenzinha de erro em vermelho. Aí essas mensagens em vermelho a gente tem que obrigatoriamente corrigir. Bem lembrado aqui, ó. Na hora que eu corrigir aqui, aí ele vai desaparecer aqui e a figura vai reaparecer. Voltou. Beleza. Tem duas maneiras, ó. Se você criou a figura, tá certo? Você só precisa fazer isso aqui, ó. Se você criou a figura, você só precisa colocar aqui, ó, barra fonte, e entre chaves você não precisa colocar nada. Aí se você recompilar aqui, ó, ele automaticamente ele vai colocar o seguinte texto aqui para você, sem você ter que se preocupar com isso. Basta colocar barra fonte. Ele já coloca automaticamente aqui para você, ó, fonte, autoria própria e o ano. Claro que o ano aqui ele vai mudar conforme for a época que você estiver escrevendo. Entendeu? Se você só finalizar esse documento ano que vem, então esse barra fonte ele vai atualizar tudo para 2023, automaticamente na próxima vez que você recompilar. Agora, se essa fonte vem de uma referência, aí você tem que colocar de onde é que foi que você tirou. Aí normalmente, ó, adaptado de... Aí você coloca aqui o sítio online para ficar naquele formato mais comum, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Que não é o de fim de texto. Aí veja, ele colocou aqui, adaptado de
Coloris e All, de 2013, entendeu? Aí, se você quiser o do formato de fim de texto, formato de fim de texto seria dessa maneira. Aqui, deixa eu só retirar aqui. Opa. Aí seria o /cit Coloris. Aí vocês vão ver aqui agora como seria no formato. Opa, coloquei um T a mais aqui, vai dar erro. Vai dar um erro aqui, eu tenho que compilar de novo. Oh, não deu. Deixa eu ver. Deixa eu recompilar aqui, que aqui seria o formato fim de texto. Aí ele vai aparecer nesse formato aqui, ó, entre parênteses. Certo? Então, aqui vai depender. Aqui seria o mais usual, né? Você utilizar o adaptado de sítio online, qual foi a fonte que você usou. Feito isso, gente, isso daí seria o básico para vocês fazerem inserções de figuras, certo? Então, só recapitulando, as figuras elas devem estar dentro da pasta figuras, certo? Elas podem ser do formato bitmap. Aí quais seriam os formatos que elas aceitam? O .png, que seria o de mais alta resolução, tem o JPEG, tem o TIFF e tem o BMP, que eu acho que esse nem mais utiliza, que foi o primeiro arquivo bitmap que a gente utilizou na época ainda do Windows 3.1, certo? Mas se vocês quiserem usar bitmap, gente, eu sugiro utilizar sempre no formato .png. Caso vocês queiram de maior resolução, para evitar que quando o leitor dê o zoom, evitar que a imagem distorça, aí a recomendação é você usar no formato TPS, certo? E aí, o formato padrão para inserção de figura é esse modelo aqui que vocês estão vendo. É que eu estou sublinhando aqui. O que é básico é você dizer aonde é que você quer a figura. Aqui você coloca o título da figura. Aqui você coloca o rótulo da figura para você fazer o chamamento da figura ao longo do texto. Aqui você coloca a figura propriamente dita, onde nesse primeiro termo você vai mudar o tamanho da figura. Digamos que eu coloque aqui 0.7. Deixa eu recompilar aqui, vamos ver aqui o que é que ele acontece. Então, só mais um, ele vai mostrar aqui, ó, se eu colocar 0.7, veja que ele esticou bem a figura e foi até demais, ó. Veja que começou a desrespeitar as margens. Na hora que desrespeita as margens, ele aparece esse alerta aqui, ó. Entendeu? Esse alerta aqui ele está dizendo o quê? Que esse comando que você deu gerou uma figura que está desrespeitando as margens. Tanto é que ele está dizendo ali, ó, too wide, certo? Então, muito cuidado com esses alertas aqui, gente, para vocês não infringirem lá as margens do documento. E aí vocês, a bibliotecária lá pedir para vocês refazerem tudo de novo. Então, aqui você vai controlar o tamanho da figura. Em dito isso, gente, dúvidas? Vou esperar aqui um pouquinho, parece que o Gustavo está digitando. Bom, só recapitulando, você vem aqui, ó, clica na pasta figuras, vem aqui nos três pontinhos, ó, upload. Clicou em upload, aí você vai procurar lá no seu computador qual é a figura que você quer colocar, clica lá em incluir, né, ou abrir, e aí a figura vai aparecer aqui já na pasta de figuras. Certo? Ela aparecendo aqui, aí você já pode utilizar tranquilamente. Bom, feito isso, gente, vamos agora para a parte mais chata do Overleaf, que é fazer tabela. Certo?
Seja tabela, seja quadro. Isso daqui eu nem preciso esconder, é realmente a parte mais chata do overlay. Por quê? Para você fazer uma tabelinha dessa, um quadro desse, você está olhando aqui, quadro 1, meio que você teria que fazer tudo isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá entendendo? Aí você veja, aí por exemplo, uma pessoa que nunca usou, deixa eu só diminuir só um pouquinho aqui. Por exemplo, uma pessoa que nunca usou o overleaf, se eu chegar para ela e dizer assim, ó, cara, para tu fazer uma tabela, tu tem que fazer tudo isso aqui. Aí a pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim, tá, beleza, Abidinado, eu vou continuar no Word e eu não vou mudar não. Entendeu? Só que existem umas maneiras mais inteligentes da gente fazer isso aqui, tá certo? O pessoal percebeu que isso era dos elementos de resistência para um novo usuário querer utilizar o LaTeX /overleaf, principalmente na hora de fazer tabela e quadro, certo? Então, como a gente contorna isso daí? Certo? Eu vou até comentar aqui um teste que eu andei fazendo. Eu vou refazer esse teste aqui com vocês. Fica bem documentado. Fica bem bonitinho aqui. Beleza. Então tá, vou partir daqui. Digamos que, beleza, pessoal, eu quero começar a inserir uma tabela. O que é que eu faço nisso daí? Primeiro passo. Deixa eu apagar aqui. Você abre o Excel. Certo? Então aqui no meu caso eu vou abrir aqui o LibreOffice. O primeiro passo é você abrir o Excel. E aí a dica é, monta o teu quadro, monta a tua tabela no Excel, certo? E aí eu vou reproduzir ali a tabela desse exemplo aqui, ó. Eu vou fazer até manualmente aqui com vocês. Só recompilar para essa daqui embaixo apagar. E aí eu vou reproduzir essa tabela aqui, certo? Digamos que você vê uma tabela no texto, vê uma tabela na referência, vê uma tabela em algum outro lugar, ou você quer construir sua própria tabela. E aí? Então vamos lá. Passo número 1. Montar a tabela no Excel. Então vem pra cá. Você vai montar aqui, ó. Começa aqui com ferramenta /tecnologia. Aí o que é que tem mais lá? Versão disponível em e aí finalidade. Entendeu? Aí aqui ele diz que é teste, então coloca aqui teste. A versão é 1.0. Disponível é https:// não, é só uma barra, teste.org. E a finalidade é para a biblioteca de teste. Aí ele tem aqui 4 linhas, vou botar até aqui em maiúsculo também. Então é só colocar aqui igual de cima. E vou colocar aqui as 4 linhas. Como eu quero fazer aqui um quadro, tem que ter as bordas e aqui em cima está em negrito. Vem aqui, ó. Vou colocar aqui as bordas. Só um instantinho, todas as bordas. E a parte de cima aqui, se não me engano, está centralizada e está em negrito. Olha só. Então, montei aqui meu quadro, minha tabela. Fiz aqui. Beleza. E aí, professor, faço o que agora? Aí você vai lá no Moodle. E aí vocês vão clicar nesse link aqui, ó. Que eu deixei. Cadê? Aqui, ó. LaTeX Tables Generator Website. Clicou nesse link aqui,
Aí ele vai abrir aqui uma janela, que essa janela aqui vai ser, digamos assim, a salvação. Digamos que apareceu aqui uma propaganda. Deixa eu ver aqui para ver se a propaganda cai fora. Então, vamos lá. Esse link aqui é que vai ser a salvação, digamos assim, da lavoura. Então, você copia aqui a tabela que você acabou de fazer, veja, com as bordas, com negrito e tal. Ctrl C. Vem para cá e faz Ctrl V. Se não foi no Ctrl V, o que é que você faz aqui? Ó, vem aqui em File. Aí vem aqui, ó, Past Table Data. Aí aqui você faz o Ctrl V. Aí veja que ele salvou aqui a tabelinha que a gente acabou de fazer. Entendeu? Aí aqui embaixo ele está pedindo para você que, se você quiser colar com os formatos, eu sempre gosto de marcar aqui, porque ele vai buscar aqui os formatos que eu coloquei. E clica aqui em carregar. Clicou em carregar, ele puxou o negrito, mas ele não puxou as bordas aqui. Você seleciona tudo isso aqui, ó, e pede para colocar as bordas. Certo? E aqui é semelhante ao Word, ao Excel, que vocês já estão acostumados, sabe? Aqui negrito, itálico, sublinhado, borda, e por aí vai. Montei aqui. A outra opção é você montar diretamente aqui, entendeu? Se você não quiser fazer no Excel, se você quiser já vir diretamente montar aqui, também você pode. Fez isso daqui, gente, vocês vêm aqui embaixo e clica aqui no botão Generate. Clicou aqui, ele já vai montar aqui a codificação para você. Entendeu? Aí você tem como colocar algo a mais. Por exemplo, aqui em barra caption, que vocês vão ver lá, é o título do quadro. O barra label é o rótulo do quadro ou da tabela, ou seja, qual o nome do qual você vai fazer a referência quando for citá-la no texto. E o resto, gente, digamos assim, é o básico, já está pronto. Então você clica aqui em Copy to Clipboard, volta lá para o LaTeX, aí eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V, certo? Pronto, ele já, ou seja, toda essa trabalheira que você teria que fazer digitando, ele já resolveu para você. Só que do jeito que vem, gente, ele vem com alguns ajustes que você precisa fazer. Primeiro deles, logo de cara, toda vez que você for colocar um quadro nesse template aqui que a gente está trabalhando, o que é que ele diz aqui, ó? É que o quadro, ele não é table, o quadro é tab framed, certo? Então, na hora que você for trazer, para você evitar ter que mexer aqui, você vai lá, monta o quadro, voltou para cá, aí você muda aqui, ó. Você pega aqui do template, esse tab framed aqui, ó. Você copia, vem para cá, substitui aqui, ó. Substituiu aqui e tem que substituir embaixo também, viu? Tanto no begin quanto no end. E aqui, ó, dentro do colchete, colocar o famoso HTB. Tá certo? Recompila. Na hora que ele fizer isso, ele já vai montar o quadro aqui para você. Se for tabela, deixa do jeito que está lá, que seria o table. E aí, dito isso, ele montou aqui o quadro. Vou mostrar aqui para vocês. Ele não está igual. Por quê? Porque a gente ainda tem que fazer alguns ajustes, tá certo? Mas está aqui o quadro básico aparecendo aqui no LaTeX, certo? Então, ou faz aqui, monta o quadro do jeito que você quiser, e aí no Excel você monta do formato que você quiser, ou você vem aqui diretamente no Tables Generator, aqui na abinha LaTeX, e aqui dentro você monta o quadro também do jeito que você quiser. Tem todo o ferramental aqui para você ajustar o quadro do jeito que você quiser, certo? Para você separar célula, juntar célula, entendeu? Inserir linha, acima, abaixo, remover linha e por aí vai. Mesma coisa aqui com coluna e por aí vai. Soltou aqui a tabela do jeito que você quer, clica aqui em Generate, ele vai gerar aqui o código. Clica aqui em Copy to Clipboard. Solta lá no LaTeX e estamos resolvidos.
A etapa que a gente vai começar agora é ajustar esse quadro, certo? Bom, primeiro ajuste que a gente tem que fazer aqui no quadro é com rótulo. Veja que aqui eu tinha colocado inicialmente aqui, ó, quadro abginado, mas o rótulo, como já tinha falado anteriormente, você coloca o rótulo que você quiser. Então só vou reajustar aqui, ó. Só aumentar só mais um pouquinho. Então tá aqui, ó. Quadro abginado. Segunda coisa, você tem que colocar aqui o título. Eu vou recuperar aqui o título. Vou colocar aqui em cima. Então, ó, preencher aqui caption, que seria o título, e o rótulo da tabela. Se eu recompilar aqui, aí veja que ele automaticamente ele já renumerou, ou seja, aqui estava quadro 1, ele automaticamente já renumerou aqui, já está aparecendo aqui o rótulo, o título aqui, melhor dizendo, certo? Só que tem mais umas coisinhas que a gente precisa ajustar. O que mais que precisa colocar? A fonte, certo? Se foi você quem fez essa tabela, certo? Lembra de colocar aqui a fonte, ó, entre o end tabular e o tab frame, ou o table, se for o caso. Coloca aqui barra fonte, certo? Se eu recompilar aqui, ó, aí ele já vai aqui também colocar qual foi a fonte, se foi você ou se foi de algum livro, algum artigo que você pegou essa tabela. Outra coisa que a gente tem que colocar aqui, ó, é meio que garantir que essa tabela fique sempre centralizada. Então, ó, logo abaixo aqui do begin frame, a gente coloca esse comando chamado center, que aí eu garanto que a tabela sempre vai ficar centralizada. Outra coisa que eu recomendo, que inclusive está até no próprio template, é esse comando aqui, ó. Eu vou colocar logo abaixo do rótulo, que é esse renew command, aí seria o barra array stretch 1.5. O que é que ele vai fazer? Você está vendo aqui que está bem estreitinho aqui as linhas? Ele vai dar uma alargada nas linhas aqui, entendeu? Vai ficar maior aqui, ó. Para quê? Para melhorar a visualização do leitor. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou esticando um pouco as linhas aqui. E aqui é o quanto eu quero que a linha se estique, certo? Na hora que eu recompilar aqui, aí ele vai montar a tabela aqui. Aqui não ficou 100% igual aqui, eu tentei descobrir, mas tá um pouquinho diferente daqui para cá. Mas você veja que, tirando a posição, o resto tá igual, certo? Lembrando, se você quiser fazer quadro, é table framed. Se for tabela, é table, tá certo? Se eu colocar aqui table, ao invés de table framed, vou colocar aqui table, aí eu tenho que mudar aqui embaixo também. Vamos ver como é que ela vai ficar. Aí veja, ó, que antes ele chamava de quadro, ele passou a chamar aqui, deixa eu ver aqui. Perdão, aqui, deixa eu ver aqui. Você pode usar aqui também o autoref, o quadro, entendeu? Ou a referência, entendeu? Mas veja o seguinte, ó,
veja que aqui ele está tratando a tabela, só que o que é que acontece? Opa, cadê aqui? Aqui eu pedi para ele colocar, digamos assim, cadê aqui? Ele está colocando aqui todas as linhas, todas as linhas possíveis, tanto na vertical quanto na horizontal. Por isso que não está com cara de tabela. Por quê? Porque normalmente a tabela, ela tem esse formato aqui, ó. Diferentemente do quadro, ou seja, a tabela, quando você for fazer nesse template, ela não pode ter as linhas verticais aqui, ó. Tá certo? Nem aqui, ó, e as linhas horizontais é só no título. Veja que dentro do conteúdo não tem a linha. Então como é que a gente resolveria isso aqui, ó, na hora que você trabalhar aqui em tabela? É só apagar esse comando aqui, ó, o /hline, que seria horizontal line. Tá? Só apagar esse comando que as linhas vão desaparecer. Por exemplo, ó, só comentar esse daqui e esse daqui. Na hora que eu recompilar, você vai ver que algumas linhas horizontais vão desaparecer. Aqui, ó, veja que as linhas aqui desapareceram. E para desaparecer a linha vertical, tá vendo essas linhazinhas aqui na vertical aqui, onde tem esses Lzinhos? Esses L, só para vocês entenderem, cada Lzinho desse é uma coluna. Entendeu? E o L é para dizer como é que vai estar o alinhamento do texto dentro da coluna. Se vai estar alinhado para a esquerda, aí seria o L de left, ou alinhado para a direita, que seria o R de right, ou Czinho de centralizado. Por exemplo, aqui o texto ele está alinhado à esquerda, por isso que tem esse Lzinho aqui, ó. Digamos que eu apague o L e esse tracinho e coloque um R. Vocês vão ver que essa linha aqui vai desaparecer e o texto vai estar agora alinhado para a direita. Veja, desapareceu o traço, o texto está todo agora alinhado à direita. Se no lugar do R eu colocar um C ou um C minúsculo, na hora que eu recompilar, vocês verão que agora o texto ele ficará centralizado. E aí atenção para isso, gente, porque ele centraliza ou alinha à direita ou à esquerda toda a coluna. Entendeu? Toda a coluna. Certo? Então, não tem como aqui você ter aqui em cima alinhado à esquerda e aqui dentro centralizado. Na hora que ele faz isso, ele faz para tudo que tiver dentro da coluna. E veja que a linha aqui desapareceu, a barrinha aqui. Se eu quiser recuperar a barra, basta eu inserir novamente a barra vertical. E aí, você consegue fazer esse ajuste. Certo? Claro, isso daqui é quando você está mais familiarizado. A dica é que você procure fazer tudo que tiver que fazer aqui, ó. Entendeu? Se você quiser fazer um alinhamento aqui, tenta fazer o alinhamento aqui, ó. Aqui basicamente ele só faz a esquerda, centro e direita. Não tem o alinhamento justificado não, viu? Então se for fazer aqui, gente, faz aqui, ó. Que tem essas linhas, cadê? Esses botãozinhos aqui, ó. Já alinha aqui. Ou a linha aqui, ou a linha aqui, ó. Se eu colocar a direita aqui e clicar aqui em Generate, veja que apareceu um Rzinho aqui, ó, ao invés do L. Entendeu? Se eu clicar aqui para centralizar, clicar aqui em Generate, já apareceu um Czinho aqui. Certo? Então, aqui, qual é a minha recomendação? É só para você inserir a localização, certo? O título, garantir que ela está centralizada, o rótulo, que você bota o rótulo que você quiser, e aqui fazer um espaçamento a mais entre as linhas, para facilitar a visualização do leitor para o teu conjunto de dados. Por fim, colocar aqui a fonte, certo? Se for quadro, tab framed, no início aqui no begin e no end. Se for tabela, table, tanto no begin quanto no end. Aqui ele dá também uma opção de você, aí tem os exemplos aqui, principalmente vindo aqui na tabela 3, ele te dá uma opção aqui de fazer uma tabela mais esticada. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. A tabela fica indo de ponta a ponta aqui do texto, ela fica bem esticada.
Claro, só faça assim se realmente for necessário. Aí o que é que tem a mais aqui? É só você utilizar essa linha aqui, ó, onde tem aqui o Caption Setup. Deixa eu ver se é bem essa. Não, minha. Para usar de linha a linha, deixa eu ver aqui, é essa linha aqui, ó. Esse comando aqui, o Caption Setup, eu vou mostrar aqui agora. Isso daqui, esse Caption Setup, confundi aqui, é para você ajustar o título conforme o tamanho da tabela. Entendeu? Por exemplo, foca aqui nessa tabela 2 que eu estou mostrando aqui. Se eu comentar isso daqui, você vai ver que o título ele vai percorrer toda a linha. Entendeu? Ele vai ficar maior que a própria tabela. Entendeu? Veja aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Veja que o título está maior que a própria tabela. Se você quer evitar que isso aconteça, aí você usa esse comando aqui, perdão, aqui, ó, Caption Setup, e aí você diz o tamanho que ele quer, certo? Que aqui ele está dizendo que esse tamanho, a largura do texto vai ser de acordo com esse comprimento aqui. Na hora que você recompilar, ele vai adaptar o texto a essa configuração que você tem aqui. Então, o que é que você vai mudar aqui? Somente esse número, certo? E aí você vai ajustando o título da tabela conforme o tamanho da tabela. Certo? Ela voltou aqui, veja que ela está alinhada aqui com a própria tabela. Tem essa daqui, que aí para fazer a tabela bem longa, aí ele utiliza esse outro modelo aqui, ó. Entendeu? Que aí ele tem um comando a mais aqui, que seria ele muda o comando chamado aqui para tabular X, para largura de texto, em colunas extras, aí, ou seja, caso tenha alguma coluna extra, você faça o preenchimento. Aí essa tabela grandona aqui, ó, caso você queira fazer uma tabela nesse formato aqui, é só usar esse template aqui. Normalmente eu não recomendo. E aí, digamos assim, o pior dos casos seria quando você está trabalhando com uma tabela longa. Que seria uma tabela que ela transpassa uma página. Entendeu? Ou seja, é a mesma tabela, ou seja, 4 aqui, ó. 4 aqui. Só que ela inicia aqui na página 28, ela vai continuar na página 29. Como é que você vai utilizar? Você vai utilizar esse template aqui chamado Long Table, certo? Aqui ele também permite você montar assim, aqui você cria a tabela do jeito que você quiser. E se você perceber que a tabela vai passar de uma página, certo? Ele tem uma opção aqui para você, aqui onde tem aqui, o Split Table in Multiple Pages. Na hora que você clica aqui, ele já ajusta aqui o template, ó, para Long Table. Entendeu? E aí, claro, você monta a tabela do jeito que você quiser aqui, copia aqui, cola lá no Overleaf e faz os ajustes necessários que você quiser. Entendeu? E aqui ele tem mais outras opções. Se você quer o título no início da tabela, se quer abaixo da tabela, e por aí vai. Entendeu? Se você quer rotacionar a tabela, e aí vai conforme o que você preferir. Certo? Para desmarcar, ele volta e reajusta. Certo? Então, antes, gente, de vocês fazerem qualquer coisa lá digitando, a dica é fazer a tabela aqui no Tables Generator. Certo? E dito isso, gente, esse seria o básico para vocês iniciarem a escrita de vocês usando o template do Overleaf. Para dissertações, teses e TCCs da UTFPR. No próprio template, ele vai dando vários exemplos. Então, para o teu caso, é meio que só adaptar o exemplo ao que você quer fazer. Certo? Por fim, gente, em termos de aula propriamente teórica, seria isso. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação